Pegue a palavra de Deus e abra no Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículos 5 ao 8. Hoje eu vou falar da sexta estratégia que Jesus usou para vencer o deserto e também o diabo. Adoração exclusiva ao Pai. Ele não trocou a sua adoração, nem vendeu sua adoração por nada desse mundo. Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículos 5 ao 8. E o diabo, levando a um alto monte, mostrou-lhe no momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim foi entregue, e dou a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. Jesus, respondendo, disse-lhe: vai-te, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus, e só a Ele servirás. Olha o versículo 8. E Jesus respondendo, disse-lhe: vai-te, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus, ainda falou teu Deus, e só a Ele servirás. Se o diabo chegasse para você, oferecendo o que ele ofereceu para Jesus, todos os reinos desse mundo, você venderia a sua adoração? Você trocaria a sua adoração a Deus para adorar o diabo e ter a fama, o status, a honra deste mundo? Quantos fariam isso? Pastor, eu não faria isso não. Só pode fazer o que Jesus fez, recusar a proposta, o que o diabo propôs, quando é uma verdadeira ou um verdadeiro adorador. Só troca Jesus quando não é verdadeiro. Porque o que é verdadeiro não troca Jesus, nem troca Deus por nenhuma oferta desse mundo. Por maior que seja a oferta, por maior que seja a ostentação que o diabo lhe oferece, você não pode vender a sua adoração. Você não pode trocar ela por nada. Jesus deu um exemplo disso. Você crê que Jesus era e é um verdadeiro adorador? Você crê nisso? Então vou ler mais uma vez o versículo 8. E eu quero que você repita comigo em alto bom som. Vamos lá. E Jesus, respondendo, disse-lhe: vai-te, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus, e só a Ele servirás. Mais uma vez. E Jesus, respondendo, disse-lhe: vai-te, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus, e só a Ele servirás. Quantos creem nesta palavra? Se você é um verdadeiro adorador, desocupe as tuas mãos e dê para esta palavra a mais sincera, a mais poderosa, a mais verdadeira salva de palmas. E enquanto você aplaude, glorifica, engrandece, enaltece, e bem dizer o nome santo do Senhor Jesus. Diga: eu creio nesta palavra, eu sou um verdadeiro adorador, Senhor meu Deus e meu Pai. A sua igreja te glorifica, a sua igreja te aplaude. Venha com seu Espírito Santo nesta noite, e tome a boca do mensageiro, tome os lábios do pregador, e envie, Senhor, a sua palavra, com poder e autoridade, com poder e revelação, e que a sua palavra vá, e percorra toda a terra, e produza o resultado para o qual está sendo mandada, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Podeis assentar, verdadeiro adorador. O que é adoração? Ação de adorar, de prestar culto a um ser superior, a uma
divindade. Adoração não é algo que fazemos para nós mesmos. Não adoramos a si mesmo. Ela deve ser feita somente para Deus. É um mandamento. Adorar a Deus é um mandamento, é uma ordem. Está lá em Êxodo capítulo 20, versículo 1 ao 5. Deus vai dizer o seguinte: não se curvarás, nem adorará outros deuses, nem se curvará a imagem de esculturas, seja qual for aquela que é semelhante aos céus, aquela que está semelhante à terra, e aquela que está debaixo das águas da terra. E Deus disse, quando uma pessoa se curva diante de uma imagem, ou diante de outros deuses, com D minúsculo, tá? D minúsculo, essa pessoa está cometendo algo aborrecimento, algo que está violando a ordem de Deus. Porque mandamento é uma ordem. Quando a pessoa não cumpre a ordem, ela está violando o mandamento de Deus. E consigo lhe traz consequências. E Deus disse, quando um pai faz a maldade, Deus visita a maldade do pai nos filhos, até a terceira e a quarta geração daqueles que lhe aborrecem. Então Deus, ele rejeita qualquer pessoa que adore a outros deuses, que não seja o próprio Deus. Tudo que Deus criou, reverenciam a adoração a Deus. Tudo que ele criou para o seu louvor. Tem até um louvor para o seu louvor. Independente de ser humano, independente de ser animais, independente de ser aves, independente de ser répteis, independente de ser peixes, independente de serem astros, como o sol, a lua, tudo que Deus criou, ele criou para a sua adoração. Então deve se render a adoração a Deus. Está lá em Salmos 148. Veja o que diz a palavra no livro de Salmos 148. Diz assim: louvai ao Senhor desde os céus, louvai o Senhor nas alturas, louvai-o todos os seus anjos, louvai todos os seus exércitos, louvai o sol e a lua. Olha os astros que foram criados para adoração a Deus. Até o sol e a lua devem louvar a Deus. Louvai-o, todas as estrelas luzentes, até as estrelas. Louvai os céus dos céus, que é o trono de Deus, e as águas que estão sobre os céus. Até as águas louvam a Deus. Até as águas, olha que coisa magnífica. É ou não é, gente? Que louve o nome do Senhor, pois mandou e logo foram criados, e os confirmou para sempre, e lhes deu uma lei que não ultrapassarão. Louvai ao Senhor desde a terra, vós baleias e todos os abismos, fogo e saraiva, neve e vapores, e vento tempestuoso, que executa a sua palavra, montes e todos os outeiros, árvores frutíferas e todos os cedros, as feras de todos os gados, répteis e aves voadoras, reis da terra e todos os povos, príncipes de todos os juízes da terra, rapazes e donzelas, velhos e crianças, que louve o nome do Senhor, pois só o seu nome, só Ele é exaltado. A sua glória está sobre a terra e o céu. Então toda adoração deve ser voltada para quem? Somente para Deus. A adoração é exclusiva para o Senhor. A adoração deve ser somente ao Pai. Deus, Ele é o único digno de receber a adoração. Não se deve se prostrar e nem adorar ninguém, nem mesmo os anjos. Porque os anjos são criaturas de Deus, como o ser humano também é criatura. Não se deve prostrar diante de ninguém para adoração, a não ser ao único Deus. Porque Ele é o único digno de receber adoração, honra e glória. O que é digno? O que a palavra digna significa? A palavra digna quer dizer merecedor. É alguém que é merecedor. Como que uma pessoa é merecedora? Por aquilo que ela fez. Vamos lá. Do que os anjos são merecedores de adoração? O que os anjos fizeram para receber adoração?
Porque tem gente que adora anjo. E o próprio anjo sabe que não é digno de receber adoração. Que a adoração tem que ser exclusiva somente ao Pai. Vou te mostrar isso na Bíblia. Vou confirmar para você. E que o diabo também é digno do quê? O que o diabo fez para ser digno de adoração? Porque a palavra digna é merecedor. Agora Deus é digno de receber adoração? Por que ele é digno? Porque ele criou você, criou os céus, criou a terra, criou o mar e criou tudo que nele há. Criou a terra. Salmo 24, versículo 1 diz: e o Senhor criou toda a plenitude da terra e tudo que nele há é do Senhor. Por ele ter criado, então ele é digno sim de receber a adoração. Agora o diabo não é digno. Agora os anjos também não são dignos de receber adoração. No Apocalipse capítulo 4, veja só o que acontece no céu. Versículo 8. Apocalipse capítulo 4, versículo 8. E os 4 animais tinham cada um, respectivamente, 6 asas. E ao redor por dentro estavam cheios de olhos. E não descansam, observa que a adoração não tem intervalo. É dia e noite, mesmo que os céus não tenham noite, porque a luz ali é o Cordeiro de Deus. Mas aqui é um significado, é uma alusão, né, que diz aqui: não descansam nem de dia e nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. E quando os animais davam glória, a honra e ações de graças ao que estava sentado sobre o trono, ao que vive para todo sempre, e os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono, adoravam o que vive para todo sempre, e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo o quê? Versículo 11, dizendo o quê? Digno. O que é digno? Merecedor. Os anjos, 24 anciãos, todo o céu se prostra diante de Deus e diante do Senhor Jesus, dizendo: Ele é digno, porque Ele é merecedor de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Por isso que ele é digno de adoração verdadeira. Digno é o Senhor. Em que os anjos são dignos para receber a adoração do homem? Em que o diabo é digno, propondo a Jesus para prostrarem diante dele, se prostrar diante dele e o adorar? Em que ele é digno para receber a adoração? No mesmo livro do Apocalipse, o João, quando viu os céus, ele se curvou diante dos anjos, e o anjo mesmo disse: não faça isto. Diante do anjo ele se prostrou. O anjo reconhece que não é digno de receber a adoração. Apocalipse capítulo 19, versículo 10, diz assim: e eu lancei-me a seus pés para o adorar, mas ele disse-me: olha, não faças tal coisa, não faça tal, sou teu conservo e de teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus, adora, adora. O próprio anjo disse: não é a mim que você adora, mas adora a Deus, porque é o testemunho de Jesus, é o espírito de profecia. O anjo está recusando a adoração de João. Apocalipse também, capítulo 22, lá no versículo 6, quando o anjo começa a mostrar as coisas maravilhosas dos céus para João, ele fica impressionado com isso. Ele se emociona tanto que ele vai se curvar diante do anjo que lhe mostra tudo nos céus. Diz assim: e disse-me estas palavras, são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo
para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Eis que presto venho, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas, e havendo-as ouvido, visto, prostrei-me, se curvou diante de quem? Do anjo, que mais mostrava para mim, para o adorar. Ele mostrava o anjo, os céus, as coisas lindas dos céus, e o João, tão emocionado por aquelas visões que ele teve, que ele viu tudo isso, ele se prostra diante do anjo para o adorar. Ele está adorando o anjo. Olha o que o anjo vai dizer para João, versículo 9. E disse-me, olha, não faças tal, porque eu sou conservo, servo de João e servo dos teus irmãos, os profetas, dos que guardam as palavras deste livro e adora a Deus. E adora a Deus. O que o anjo está dizendo aqui? João, faz um favor, se levante, João. Não se curva diante de mim, não, porque eu não sou digno de receber a adoração. Digno é Deus que criou todas as coisas. Ele é digno de honra, de glória, de poder, porque tudo foi criado por Ele e para Ele são todas as coisas. Ele é digno de adoração. Ele é digno de que se curve diante dele. Mas o diabo, ele não para por aí não. O desejo de ser reconhecido mundialmente, alcançar a fama, receber a glória, nunca foi plantado pelo desejo humano. Esses desejos que você vê aí no ser humano, nunca foi plantado pela mente ou coração humano. Pelo contrário, esse desejo provém de Satanás. O ser humano não foi criado para se parecer com Deus, ainda que era, parecido com Deus. O ser humano não foi criado para receber adoração. Não foi para isso. O ser humano foi criado para adorar o seu Criador. Porque a criatura é feita para adorar o Criador. E o ser humano foi criado para a adoração. Só que o desejo que vem de dentro do homem, esse desejo desenfreado, em querer ser reconhecido mundialmente, em querer estampar todas as revistas, estar em todo o outdoor, querer ostentar, querer honra, glória, fama, isso nunca foi da mente humana, mas sempre foi plantada por Satanás. É ele que sempre quis se parecer como Deus, desde os céus, imagine na terra também, desde os céus, ele quis essa honra, essa fama, essa glória, sabe por quê? Por causa do seu esplendor, da sua formosura. A palavra de Deus declara em Ezequiel, abre Ezequiel capítulo 28, versículo 11, por Satanás, que lá no céu era chamado Lúcifer, que quer dizer anjo de luz, lá no céu era anjo de luz, por Satanás ter sido criado, um anjo lindo, perfeito, bonito, ele se elevou querendo parecer mais-se com Deus, querendo ser igual a Deus, e querer usurpar do trono de Deus. Satanás não se contentou em Deus ter feito ele como o anjo mais lindo dos céus. Todas as pedras preciosas foram cobertura de Lúcifer, que lá no céu era Lúcifer, na terra é Satanás, adversário, inimigo. Ele não se contentou em apenas Deus ter feito ele com mais sabedoria, ser o anjo mais lindo, ser o anjo perfeito, ser o anjo que tinha a responsabilidade, o dever, a incumbência de levar a adoração a Deus. Esse era o anjo que Deus criou, para que todos os anjos fossem voltados para a adoração a Deus. Então Satanás, ele queria não ser mais um adorador, ele queria ser adorado. E o erro do ser humano é esse.
É querer ser adorado ao invés de adorá-lo. A igreja em si não adora nenhum homem. A igreja em si se reúne para adorar um único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Por mais que cante bonito, por mais que toque bonito, não é para sua adoração, mas é para a adoração daquele que tudo pode e que Ele é digno de receber adoração. Hoje em dia está invertendo os papéis, né? Inverteu a lógica, como Satanás queria invertê-lo também. Ezequiel 28, preste atenção nessa profecia. Aqui é direcionado para Satanás, para Lúcifer, está no monte de Deus, que é os céus. Veio mais a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro. É uma profecia, tá? Mas não tem como ser um homem, porque o homem não é anjo, aí vai falar de anjo. O rei de Tiro, diz-lhe, assim diz o Senhor Yahvé: tu és o aferidor da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus, toda pedra preciosa era a tua cobertura, sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, o jaspe, safira, carbúnculo, a esmeralda e o ouro. Obra dos teus, ele tocava. Ele era maestro. Ele sabia muito bem tocar. E dos teus, pífaro, como se fosse uma flauta. Estava em ti, no dia que foram preparados. Deus criou Satanás e disse: eu vou colocar ele como músico. Vou colocar ele como maestro. Ele vai ter a responsabilidade de conduzir os anjos a me adorar. Porque Deus não pode adorar a si mesmo. A adoração não é voltada para si mesmo, mas a adoração é voltada para um único Deus, para um único Senhor. Então Deus disse: eu vou criar Satanás. Verso 14. Tu eras querubim. O que é querubim? Anjo. E o anjo protetor. Querubim é designado para proteção, para guardar o trono. Deus o criou para guardar o trono. Ali, tu eras querubim, ungido para proteger, e te estabeleci no monte santo de Deus. Estavas no meio das pedras afogueadas, andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti, pecado. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência. Pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim protetor, entre pedras afogueadas. Elevou-se, ao desejo de Satanás. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Você está vendo? Esse desejo de ser igual a Deus nunca foi plantado pelo ser humano, mas foi plantado por quem? Por Satanás. Ele sempre quis receber a adoração. Não é à toa que quando ele foi expulso dos céus, ele levou consigo a terça parte dos anjos que o acompanharam. Para quê? Para a adoração. Foi exatamente isso que ele fez na terra. Nos céus ele fez isso. Nos céus ele diz aqui em Isaías capítulo 14. Abre Isaías capítulo 14, versículo 13. E o versículo 14. Olha outra profecia para Satanás. Ele nunca se contentou em ser apenas um maestro do louvor. Ele nunca se contentou em apenas ser um anjo bonito, cheio de formosura, cheio de sabedoria. Ele queria mais. Ele queria usurpar do trono de Deus. Por isso que ele foi expulso. Ele não saiu por gentileza, não. Ele saiu debaixo de guerra dos céus. Olha o que diz aqui em Isaías capítulo 14, versículo 13. E tu dizia onde? No teu coração.
eu subirei ao céu, e acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. O que é estrelas aqui? Anjos. O diabo está dizendo, eu vou colocar meu trono acima de todos os anjos. Não é à toa que ele levou a terça parte dos anjos com ele. E elevarei, e acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. E no monte da congregação me assentarei, da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Olha o desejo de quem vinha? Do próprio Satanás. Como ele não conseguiu lá no céu, ou nos céus, fazer o que ele queria de tomar todo o trono de Deus, usurpar o trono de Deus e ter todos os anjos voltados para ele, ele veio para onde? Para a terra. E lá no Éden o que ele fez? Exatamente o que ele sempre quis. Ele conduziu Adão e Eva a desobedecerem a Deus. Lá em Gênesis capítulo 3, no versículo 5, vai exatamente dizer o que eu li em Isaías. Olha o que o diabo vai dizer para eles. Capítulo 3, verso 5. Porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis. Novamente, em Isaías fala sereis. E Gênesis também fala sereis. Esse desejo de ser igual a Deus, ter fama, ter status, ter honra, nunca foi nascido no coração humano, mas sempre foi no coração de Satanás, na intenção de ser adorado. E sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Esse sereis não vinha do próprio homem, mas vinha de quem? Do próprio Satanás. Então por isso que ele vai dizer para Jesus, ele diz para Jesus o seguinte: te darei todos os reinos desse mundo. Você está vendo aí, Jesus, todos os reinos? Toda a riqueza, o ouro, a prata, eu te darei. Mas com uma condição. Qual é a condição que ele propôs? Qual é a condição que ele propôs? Se tu prostrares e me adorares. É assim que o diabo faz. Ele oferece o mundo e o fundo, mas com uma condição. Com uma condição. E de fato o diabo sim está no domínio do mundo. Realmente. Jesus falou que o diabo é o príncipe desse mundo. Jesus falou, não precisa abrir não, Jesus falou em João. Se você quiser anotar aí do lado, capítulo 12, versículo 31. Jesus disse que ele é o príncipe do mundo. Jesus falou em João também, 14, versículo 30, que ele é o príncipe do mundo. E Jesus também falou em João, capítulo 16, versículo 11, que ele é o príncipe do mundo. Príncipe do mundo. O que é príncipe? Na palavra hebraica quer dizer aquele que exerce domínio. Não é que é filho de rei, não. É aquele que tem domínio. E realmente, o domínio do mundo está nas mãos de Satanás. Segunda carta de Coríntios, capítulo 4, versículo 4, diz que o Deus deste século cegou o entendimento dos homens, para que não veja a luz de Deus, que é a imagem de Cristo. Cegou o Deus deste século. Na primeira carta de João, capítulo 5, coloque aí, primeira carta de João, capítulo 5, versículo 19. João vai dizer o seguinte, que o mundo jaz do maligno. Jaz. Se você colocar jaz, quer dizer que está morto. Aqui jaz pessoa, no cemitério jaz fulano, jaz ciclano. A palavra jaz quer dizer domínio, morto, quer dizer que o mundo já está sob o domínio de Satanás. Ele que toma conta do mundo. Maligno é o próprio Satanás. Primeira carta de João, capítulo 5, versículo 19. Veja que o próprio João testifica isso, tanto no seu evangelho, quanto em sua carta. O próprio João testifica isso. Primeira carta de João, capítulo 5, versículo 19. Abram aí para você acompanhar comigo o que diz a palavra do Senhor. Sabemos que somos de Deus,
e que todo mundo está no maligno. Todo mundo está no maligno. E o que é isso? Está no maligno? Está sob o domínio de Satanás. É por isso que Jesus disse: vem se aproximando o príncipe deste mundo, e de mim não tem nada. Príncipe quer dizer exerce o domínio do mundo. E João, na sua primeira carta, capítulo 5, verso 19, testifica isso. Olha lá, somos de Deus, e que todo mundo está no maligno. Então o desejo de ser igual a Deus nunca foi plantado pela mente, o coração humano, mas sempre foi diante de Satanás. Como uma condição: se tu prostrares e me adorares. O diabo não pediu só para Jesus adorar. O diabo pediu para Jesus se prostrar. Adorar é uma coisa, você se prostrar diante de alguém é mais reverência ainda. Como que Jesus poderia receber essa proposta de se prostrar e adorar o seu próprio inimigo? Que condição que ele teria de se prostrar e adorar o seu próprio inimigo? Porque Satanás é o próprio inimigo de Jesus. Ele não é amigo de Jesus, ele não anda de mãos dadas com Jesus. O diabo não tem perdão de pecados. O diabo já está julgado, condenado. E como Jesus vai se prostrar diante dele? A única pessoa que merece, digno de honra, de glória, é Deus, é o Senhor. O Salmos 95, versículo 6, fala que nós devemos se prostrar diante do Senhor, e não diante de Satanás. Salmo 95, versículo 6, olha o que diz: vinde, adoremos, e prostremos-nos, ajoelhemos diante do Senhor. Ajoelhemos diante do Senhor, por isso que Ele é digno de adoração. É diante dEle que você deve se prostrar e adorar. Não é diante de Satanás. Por que Jesus não se prostrou? E por que Jesus não adorou a Satanás? Por que Jesus não recebeu as propostas de Satanás? Por que Jesus não aceitou? Ao contrário, ele recusou toda a tentação de Satanás. Por que ele não aceitou? Porque ele é um verdadeiro adorador. E adorador verdadeiro não se vende. Não se prostra diante de outro alguém que não seja Ele, o Senhor, digno de honra, de glória e de todo louvor. Ele era o quê? Um verdadeiro adorador. João capítulo 4, no versículo 23, é esses que Deus está procurando. Cadê os verdadeiros adoradores? Cadê aqueles que não se vende, não se entrega, não adora outro alguém a não ser Deus, não adora outro Senhor a não ser o Senhor dos senhores, o Rei dos reis? Cadê os verdadeiros adoradores? Que não vende a sua adoração, que não se curva diante de nenhuma proposta, ainda que seja tentadora, não se curva. Está ali: vós adorais o que não sabeis. Capítulo 4, versículo 23. Coloca o 23. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Em verdade. Por que diz isso? Porque tem gente que adora só de lábios. Canta bonito, prega bonito,
toca bonito, mas o coração está longe de Deus. Você sabia disso? Um verdadeiro adorador não é só aquele que canta bonito, ou que toca bonito, ou que prega muito bem, ou que ora muito bem. Um verdadeiro adorador vai além de tudo isso. Além de cantar, além de tocar, além de orar, além de pregar, obedece e sujeita-se à vontade de Deus, porque Ele é o maior. E recusa qualquer oferta proposta por Satanás. Um verdadeiro adorador não faz como Esaú, que vende a sua primogenitura por um prato de lentilha. Um verdadeiro adorador não faz como Balaão, que vende o seu ministério por encantamentos e presentes do inimigo. Um verdadeiro adorador faz igual ao Senhor Jesus, não vende a sua adoração. Verdadeiros adoradores, que adorem o Pai em espírito e em verdade. Mas infelizmente, aqueles que se vendem para a proposta de Satanás, para ganhar honra, status, fama, glamour, está estampado em todas as páginas dos jornais, está estampado em todas as capas de revistas. Ostentar. Infelizmente, esses que se venderam provam que nunca foram adoradores verdadeiros. Qualquer proposta, por maior que seja, a chantagem deve ser recusada, se te tira da presença de Deus. Infelizmente, teve cantores famosos, que você sabe quem é, que o diabo propôs para eles riquezas, status, fama, glamour, e ocupar as páginas principais dos jornais. Ganhou tudo o que queria, tinha tudo o que queria, fãs corriam atrás, e eram cantores que eram, entre aspas, adoradores, porém adoravam a Deus apenas de lábios, como diz o profeta Isaías, capítulo 29, versículo 13, Deus diz: este povo se aproxima de mim com os seus lábios, e me honram, mas o seu coração está longe de mim. E os seus mandamentos só consistem em tradição de homens. Esses, infelizmente, não foram verdadeiros adoradores. E que se renderam às chantagens que o diabo propôs. O mundo te darei, os reis colocarei diante de você. Este aqui é o Elvis Presley. Conhece ele? Esse cantor Elvis Presley, ele foi o rei do rock. O diabo fez dos homens, do ser humano, um rei. Ganhou fama, ganhou status, teve em todas as revistas do seu tempo. Estava ali como destaque de todo o holofote, de todo o outdoor. Era celebridade. Vendeu mais de 500 milhões de discos. Realmente, alcançou a fama. Alcançou tudo o que desejou. Começou cantando na igreja batista com 9 anos de idade no coral da igreja. Mas por uma proposta, cantava muito bem, tinha um timbre de voz muito bonito. Passou em concursos de músicas, uma gravadora o contratou e o tirou da presença de Deus. E fez dele, não a gravadora, mas o diabo, fez dele um homem de sucesso. Não é verdade? Se estampou-se em todas as revistas, mas morreu tão novo, não teve longevidade, não foi muito longe, morreu aos 42 anos de idade. Infelizmente, o diabo fez o que ele queria. O rei do rock está ali vendendo muitos e muitos milhões de discos, coisa que ele nunca iria vender na igreja, coisa que ele nunca ia vender no meio gospel. No meio dos cristãos, o Elvis Presley nunca ia vender tantos CDs ou vinis, que era do tempo dele, discos, nunca ia vender tanto assim. Mas o diabo propôs: eu te faço que todos os reis olhem para você. Eu te coloco nos destaques de todas as revistas. Porém, você tem que me adorar. Você tem que se prostrar diante de mim. E foi a proposta que ele o recebeu. Além desse aqui, teve uma mulher também,
que é conhecida como a rainha da voz, ou a rainha do soul, a Whitney Houston. Já ouviu falar dessa mulher? A cantora do sucesso, vendeu mais de 200 milhões de discos, alcançou a fama, o glamour, a ostentação, tudo o que queria teve, mas também vendeu mais de 200 milhões de discos, estava em todas as páginas, cresceu na igreja batista também, com 9 anos cantando no coral. Sua mãe era líder do ministério de louvor, saiu, casou-se com um empresário, que o levou para o mundo, fez sucesso para ela, e proibiu de adorar a Deus. Morreu, cheio de drogas, dentro de uma banheira da sua casa, aos 48 anos de idade. Conquistou o que queria, e é isso que o diabo faz. Não foi assim que ele falou para Jesus? Dar-te-ei as riquezas desse mundo, dar-te-ei os reinos desse mundo, mas se tu prostrares e me adorares. Além dessa, teve mais um, o Michael Jackson. Já ouviu falar dele? O Michael Jackson é o rei do pop, vendeu mais de 750 milhões de discos em todo o mundo, fez sucesso. Depois que morreu, ainda vendeu mais de 1 bilhão de músicas dele. Está lá, rei do pop, alcançou a fama, o status, cresceu na igreja Testemunha de Jeová, no salão do reino, acompanhava sua mãe. Com 11 anos de idade, cantou a sua primeira música secular, estourou, e de lá em diante, nunca mais voltou para a presença de Deus. Morreu afastado, e morreu também novo, aos 50 anos de idade. O que essas 3 pessoas têm em comum? Alcançaram riqueza, alcançaram fama, alcançaram status, alcançaram honra, mas perderam a sua alma. O próprio Jesus disse, em Mateus capítulo 16, e o versículo 26, olha o que o Senhor diz aqui, ó. Tudo que eles quiseram, tiveram. Tudo que o diabo propôs, alcançaram, conquistaram. Receberam o que o diabo propôs, pegaram o que o diabo propôs, mas morreu longe da presença de Deus. E é por isso que Jesus vai dizer em Mateus capítulo 16, versículo 26, ele diz, pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e se perder a sua alma. Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? O que adianta esses homens terem ganhado o mundo inteiro e no final da sua vida perder a sua alma? Um verdadeiro adorador adora a Deus tendo ou não tendo, na tristeza ou na alegria, na dor, ele adora a Deus porque é um verdadeiro adorador. Faz igual a Abacuque, eu te louvarei e exaltarei todavia o Senhor. Se coloque de pé. É isso que você tem que ser, verdadeiro adorador. Não tem como servir 2 senhores, ou há de servir um, ou há de desagradar a outro. Tem gente que fala, não, você não vai sair da igreja não, você só vai cantar no mundo e vai para a igreja. Sabia que tem muita gente assim que diz, eu me converti, eu me batizei na igreja, mas continua no mundo e na igreja, canta para Deus e canta para o diabo. Tem muitos cantores famosos assim, viu? Que se converteram, que se batizaram, mas não tiram o pé do palco do mundo. Que conversão é esta? O próprio Jesus disse em Mateus 6:24, não tem como servir 2 senhores. Ou há de servir um, ou há de servir a outro. Mas os 2 não tem como. Ou serve a Deus, ou serve ao diabo. Um dos 2. Ou serve a Deus, ou serve o diabo. Em 2ª carta de Coríntios, coloca aí, 2ª carta de Coríntios capítulo 6, versículo 14, diz que trevas e luz não tem associação, não tem como. Eu vou cantar na igreja, mas eu vou cantar no mundo. Eu vou subir no altar, vou cantar, mas eu vou gravar um CD circular, não tem como, não tem como. Aqui eu estou falando só dos americanos, né?
Só dos Estados Unidos. Mas no Brasil, o J.A. saiu da igreja, virou um drag queen. O Gessé Aguiar virou um gay também. Saiu da igreja, cantava muito. A Priscila Alcântara saiu da igreja, está cantando no mundo. Aquela Marília Mendonça cresceu na igreja, foi cantar para o mundo e morreu. E nova. Nova. É a proposta que o diabo faz. Não venda a sua adoração. Não venda. Olha lá. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Nenhuma. Ou você canta para Deus, ou você canta para o diabo. Ou você adora a Deus, ou você adora o diabo. Mas não tem como adorar dois senhores. A quem você vai adorar? A Deus? Deus pode ver isso em você? Ou vai se vender por propostas do vil tentador? Esses que se venderam, cresceram na igreja, mas nunca foram adoradores verdadeiros. Porque um verdadeiro adorador não se vende. Não recebe nenhuma proposta. Porque se fossem verdadeiros adoradores, teriam recusado qualquer proposta. Como Jesus o fez. Não, Satanás. Vai-te, Satanás. Adorarás somente o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Siga o exemplo de Jesus. Não venda a sua adoração. Você não está com preço de vende-se. Que você seja um verdadeiro adorador. Adoração exclusiva ao Pai. Quem crê nisso? Pastor, eu estou afastado. Pastor, eu vendi minha adoração, me desviei. Eu vou orar por você que está afastado, afastada. Se você está assim, vem aqui à frente. Eu vou orar por você. Tem alguém afastado que vendeu sua adoração, se desviou? Vem para o caminho do Senhor. Pastor, eu estou fraco, pastor, eu recebi propostas de sair da igreja, pastor. E eu sei que isso que está acontecendo comigo é para eu deixar de servir a Deus, sair da casa de Deus. Tem alguém assim? Levante a mão, que eu vou orar por você que está tendo essas propostas. Às vezes não pode ser o diabo ali oferecendo riquezas e honra, mas alguma coisa te prende, te impede de vir à casa de Deus. Tem muita gente assim, viu? Que não consegue vir à igreja, porque já vendeu sua adoração. E diz, eu não estou desviado não, eu só não estou indo. É a pior desculpa que tem. Você sabia disso? Que é a pior desculpa que um crente pode dar. Eu não estou desviado, eu só não estou indo. Não está desviado. Está desviado e não quer assumir. Está afastado e não quer assumir.